Nós vamos ver agora mais um ataque de pé, chave de pé reta, partindo da guarda one leg, mas nessa situação a gente conseguindo fazer um rolamento para trás, já terminando com a barriga e o quadril virado para o chão, o que deixa a botinha muito mais forte, bem ajustada, tá bom? Vamos lá, Rodrigo. Então, pessoal, partindo aqui da one leg, quando eu já lacei a perna do meu adversário, estou pisando no quadril dele, detalhezinho de pisar com a ponta do pé para fora para evitar de cruzar aqui para dentro e gerar uma desclassificação. E aqui eu posso abraçar a perna dele, posso fazer uma pegada de lapela. Nesse caso eu particularmente prefiro fazer lapela paralela, né? O meu outro gancho, eu normalmente trabalho controlando o quadril do meu adversário. Vira um pouquinho, Rodrigo, por favor. Aqui do outro lado, né? Não mantenho do mesmo lado. Eu já tenho esse meu pé controlando esse lado aqui, trabalho com o outro lado lá. E desse jeito aqui, olha só, o meu quadril tá virado para fora. Isso me deixa menos forte para eu atacar meu adversário. Então, vamos virar assim, Rodrigo, para a galera ver. Aí, acho que aqui vai dar para ver legal, né? Então aqui, ó, o meu quadril tá virado nessa direção. Então eu tenho menos pressão em cima do meu adversário. É importante eu pisar com o pé na one leg no quadril dele e eu realmente jogar pressão do meu quadril na direção dele, ó. Trabalhar desse lado aqui, certo? Mais direcionado aqui, beleza? Vamos lá, vira lá, Rodrigo. Aí. Então, pessoal, trabalhando a partir dessa posição, vou trabalhar com pegada de gola cruzada, porque eu consigo quebrar a postura do meu adversário, mas se ele vem me amassar, eu também consigo empurrar o pescoço dele para cima para também controlar a distância, certo? Estou lutando aqui com o meu oponente, joguei a pressão para eu raspar ele, colocar ele sentado, mas ele não caiu, ele deu passo e fez força para frente de novo. Então o que eu vou fazer? Já que ele está fazendo força nessa direção, eu vou pisar com o meu pé da one leg no chão e eu vou chutar ele mais alto, mais longe que eu consigo fazer para gerar bastante desequilíbrio, ó, empurrando o meu adversário. À medida que eu chuto, eu já venho fazendo o meu rolamento, ó, com o meu joelho, meu quadril, empurrando a perna dele lá atrás e eu já vindo aqui na botinha, na chave de pé reta. Esse meu pé, eu continuo marcando o quadril dele, jogo o meu quadril para o chão e olho lá para cima, chegando na finalização. Mais uma vez. Já estou laçando a perna do meu adversário aqui na one leg, né? Se eu não conseguir laçar, estou com pegada de calça, eu primeiro gero um desequilíbrio e aí venho dominar a perna, posso transferir lapela para minha mão aqui, ó, pegado envolvendo a perna e controlando na minha própria lapela, certo? Normalmente, o mais simples, o mais comum, eu jogo pressão nessa direção para eu colocar o meu adversário sentado, mas se ele não está desequilibrado, ele vai voltar. Na hora que ele volta, ó, minha perna da one leg, eu piso no chão para eu transferir força para outra perna através do meu quadril. É importante ativar, suspender o quadril para conseguir jogar pressão aqui. Se eu uso só a perna, eu tenho pouco desequilíbrio. Se eu uso o meu quadril junto, ó, eu consigo jogar bem mais o meu adversário. Então eu tenho que ativar o meu quadril para eu conseguir transferir força daquela perna para essa, certo? Então, joguei o meu adversário, ele voltou, vou chutar lá atrás, o mais alto que eu consigo e já vou fazendo o rolamento, ó. Já venho apoiando, jogando o meu quadril para o chão e olhando lá em cima para a finalização aqui da botinha. Um detalhe, pessoal, em toda a botinha, você já encontra isso aqui na nossa biblioteca, é o posicionamento do rádio, a parte mais fina do meu braço. Um detalhe legal para a gente acostumar a entender qual é o rádio, né? Você bota o polegar para cima, imagina o polegar como a antena do rádio. Então, o meu osso aqui de cima é o rádio e o de baixo é a una, tá? Então, quando eu posiciono o meu rádio, essa parte mais fina, atrás da perna do meu adversário, na hora de eu aplicar a botinha, além da pressão de chave de pé, também dá uma pressão aqui na parte posterior da perna, o que aumenta bastante a intensidade do movimento, tá bom? Vamos fazer um movimento nessa direção, Rodrigo. Eu acho que vai dar bom pra galera ver daí, tá? Então, de novo,
Tô já, ó, laçando a perna do meu adversário da one leg, pisando no quadril dele e controlando a partir daqui. Fui fazer o desequilíbrio para colocar o Rodrigo sentado, mas ele fez força para voltar. Então eu piso o meu pé da one leg no chão e o outro pé eu chuto ele o mais longe que eu consigo, né? À medida que eu chuto, eu já acompanho o rolamento e termino aqui na posição de chave de pé reta. Sempre olhando lá para trás e jogando o quadril para o chão. O movimento final, galera, ali é difícil de mostrar porque a posição fica forte, né? Mas quando eu paro de barriga para o chão, eu jogo o meu quadril para o chão e o meu ombro para trás. Ó. Eu tenho que olhar lá naquela direção. Se eu ficar só olhando para trás, eu perco a pressão do meu quadril aqui. Então é importante pressionar o quadril para o chão e olhar para trás, porque como o pé do meu adversário vai estar atrás do meu ombro, se eu faço a força e não olho para trás, o meu ombro não dá aquela última pressão. Então repara, eu fazendo força, deita ali um pouquinho, Rodrigo, por favor. Repara só, eu fazendo força aqui, trazendo ele, olhando para ele, e agora só vou olhar para trás, ó. Olha como o meu ombro vai mais para trás quando eu olho para trás. E aí aumenta bastante a intensidade, tá bom? Então a gente vai fazer agora a mesma técnica nas 3 direções, em tempo rápido, tempo normal de luta. Vamos lá? Esqueci do pé no chão. Mais uma opção de ataque de chave de pé reta, partindo da guarda one leg. Como eu falei já em outras situações dessa, interessante no sentido de que eu estou atacando uma finalização, mas que pode também se transformar numa raspagem caso a posição não funcione tão bem. O que é diferente quando eu faço um ataque por cima, né, que eu tenho que me jogar para o chão. Quando eu estou por cima, ataco o pé, me jogo no chão e a posição não funciona, é comum que eu acabe cedendo a raspagem para o meu adversário, né? Então é importante, sempre falo isso, na hora de atacar o pé, a gente entender a hora de atacar e a hora de abandonar e tirar o melhor proveito da situação. É sempre mais interessante, no sentido de um jiu-jitsu progressivo e dominante, a gente buscar a parte superior do adversário, dominar do quadril para cima os ataques mais tradicionais. Porém, quando o pé está exposto, quando surge a oportunidade, cabe também a gente aproveitar, porém com essa mentalidade, sempre tirar o melhor proveito da situação. Caso não dê a finalização, tentar arrancar dali pelo menos uma raspagem, um melhor posicionamento e prosseguir na luta a partir dela. Os